Começou hoje a fiscalização da bagagem de mão no aeroporto de Confins e em outras 3 capitais. A partir de agora, malas acima de 10 quilos fora das medidas estabelecidas devem ser despachadas. O que mudou? Veja na reportagem de Laís Politi. Antes de embarcar, as companhias aéreas vão verificar se o tamanho e o peso das bagagens de mão estão de acordo com os padrões definidos pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. As bagagens de mão podem ter 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade. O peso é de até 10 quilos. Exigências definidas há 3 anos e que agora terão fiscalização mais rigorosa. Não sabia. Pegou de surpresa. E você acha que a sua está dentro dos padrões até os 10 quilos? Eu acho que sim. Eu acho que vai dar tudo certo. Dentro dos padrões tem que estar até 10 quilos. Acredito que sim, né? Eu comprei a balança para fazer a verificação e acredito que está tudo dentro. Quem estiver com as malas fora dos padrões precisará despachá-las nos check-ins das companhias aéreas. A taxa pode variar de R$ 59,00 a R$ 220, dependendo da franquia contratada. Tá certa, dentro do peso, dentro das medidas necessárias, tudo ok. Já são 100 dias de buscas em Brumadinho. 37 pessoas continuam desaparecidas. Os engenheiros da Tuvisud, que atestaram a estabilidade da mina do Córrego do Feijão, foram chamados hoje para depor na CPI instaurada pela Assembleia Legislativa de Minas. Makoto Namba estava acompanhado pelo advogado, mas permaneceu em silêncio. Direito garantido por uma liminar concedida pela Justiça em favor dele e de André Assuda. O habeas corpus da 7ª Câmara Criminal de Belo Horizonte seguiu a mesma linha de argumentação da liminar da Justiça Federal, deferida pela ministra Rosa Weber na CPI do Senado Federal, no dia 3 de abril, onde os 2 investigados da Tuvisud também ficaram calados. Mesmo assim, os deputados fizeram perguntas que não tiveram respostas. A Tuvisud foi contratada pela Vale para realizar auditorias nas barragens e atestou a estabilidade da barragem de Córrego Feijão antes do acidente. Makoto era o coordenador do projeto e André Assuda, consultor de geotecnia. A suspeita é de que eles sabiam do risco de rompimento e teriam, assim mesmo, dado o laudo de estabilidade que garantiu a continuidade das operações. Até agora foram resgatados e identificados 233 mortos na tragédia. Ainda há 37 na lista de desaparecidos. Cerca de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério atingiram a área administrativa da empresa, uma pousada, comunidades próximas e o Rio Paraopeba. A CPI já ouviu até agora representantes do Ministério Público e das autoridades que estiveram representadas nos trabalhos de resgate em Brumadinho. Também foram ouvidos sobreviventes. Depois dessa sessão, a expectativa é de convocar o ex-presidente da mineradora e funcionários, inclusive diretores que estavam à frente da empresa na época em que os laudos de estabilidade foram emitidos. A CPI espera, com isso, confirmar se houve ou não pressão da Vale para que esses laudos fossem emitidos pela Tuvisud. Os médicos e enfermeiros da Polícia Militar começaram a trabalhar hoje no Centro de Atendimento à Dengue do Barreiro, na capital. Eles se juntaram aos médicos da unidade, que fica na região que tem o maior número de casos da doença. 10 profissionais da PM vão se revezar para agilizar o atendimento no Centro de Atendimento do Barreiro. Acreditamos que com isso nós possamos acoplar a realidade existente aqui nessa unidade, fazendo com que esse foco, que é um dos mais importantes, segundo a própria avaliação da Prefeitura e do Governo, fazendo com que nós tenhamos aqui um arrefecimento do problema nessa unidade. São 3.947 casos suspeitos de dengue registrados apenas nessa região e mais de 1.200 confirmados. Os profissionais da saúde estarão no local entre 8 da manhã e 8 da noite, de segunda a segunda. Nós começamos agora, podendo se estender até o dia 30 e evidentemente que fazendo análises de cenário de forma ininterrupta, ou seja, nós atenderemos o esforço até que a situação volte à normalidade. Dona Cirlei levou o bisneto para consultar logo cedo. Com a ajuda dos novos profissionais, o atendimento foi rápido. O pessoal foi muito atencioso com a gente, rapidinho, né? Eles atenderam
Tá bem tranquilo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 25 mil pessoas estão com sintomas da dengue aqui na capital. 6.280 casos já foram confirmados e o Barreiro lidera esse ranking. Em todo o estado, são mais de 165 mil pessoas com sintomas da doença. 21 óbitos já foram confirmados. Desde o dia 11 de abril até o dia 30 de abril, a Prefeitura contratou 304 profissionais, sendo 125 médicos. Então, esse esforço, esse apoio da Polícia Militar com a Prefeitura, essa união de esforços é muito importante. Toda situação que a nossa sociedade enfrentar de maior crise poderá contar com a sua polícia militar para poder apoiá-la. Não é diferente nesse combate, nessa guerra contra a dengue. Está internada no Hospital João de Deus, em Divinópolis, uma mulher que passou por uma cirurgia para retirar uma pinça que foi esquecida dentro da barriga dela em outro procedimento feito no mesmo hospital. A pinça foi deixada dentro da paciente de 59 anos, depois que ela fez uma cirurgia para a retirada de um tumor no útero. O Complexo de Saúde São João de Deus, ele recebeu uma ligação diretamente de um profissional médico lá da cidade de Luz. E a partir de então, tomando conhecimento desse fato por meio desse médico, toda a nossa equipe esteve mobilizada para que assim que chegasse essa paciente, toda a assistência fosse prestada. O procedimento para retirar o instrumento foi realizado nesta semana, cerca de 20 dias após a primeira cirurgia. Nesse momento, a paciente encontra-se bem, encontra-se lúcida, está na nossa unidade de terapia intensiva, mas tudo mesmo para avaliar o caso, para que possam ser feitas as análises e verificada qualquer evidência com relação ao caso. De acordo com a assessoria, a médica e a auxiliar de enfermagem foram ouvidas pela Superintendência Geral e a diretoria do Complexo de Saúde São João de Deus. Até que o caso seja apurado pelos órgãos competentes, as duas continuam trabalhando na instituição. Após ser avaliado e constatada alguma evidência do caso, os profissionais eles serão encaminhados para o CRM e para o COREM, que são os órgãos responsáveis por avaliar e também penalizar caso a evidência venha a ser concretizada. O Conselho Regional de Medicina também vai investigar esse caso. Uma mulher foi socorrida em estado grave ao Hospital João 23, na capital, depois que o carro em que ela estava despencou em uma ribanceira no bairro Caiçara, região noroeste da capital. O barranco se formou no local depois do desabamento de um prédio no início de 2012. A imagem mostra quando o carro desce a rua desgovernado e vira. Só não dá para ver que ele cai numa ribanceira. Quem dirigia era Sheila Adriana Carvalho, de 45 anos. O acidente aconteceu no início da noite de quarta-feira. Sheila estava numa festa em casa de amigos naquela esquina e o veículo estacionado do lado de fora. De acordo com testemunhas, eles ouviam o som do carro, uma caravana antiga. E quando Sheila tentou dirigir o veículo, foi difícil, porque ele não pegava. Mas, segundo o namorado dela, ela conseguiu pegar no tranco e o carro desceu a rua. Foi o momento em que ele se desgovernou. Ela não tinha bebido, certo? Certamente eu que tinha bebido um pouco e ela pegou a chave do carro na minha mão com aquela ciência de levar eu embora. E nisso ela arrancou o carro, eu não sei o motivo de dizer por que ela perdeu o controle do carro. Olha, pelas marcas aqui no asfalto, marcas de pneus, dá para ver onde o veículo saiu da pista e subiu aqui na calçada. Em seguida, ele atingiu essa mureta de proteção e foi parar lá embaixo. Uma projeção de cerca de 12 metros. O veículo caiu capotado e a Sheila ficou presa às ferragens. Ela foi socorrida pelo SAMU e levada em estado grave para o Hospital João 23. Essa foto mostra a caravana 1982 antes do acidente. O carro de coleção foi comprado pelo namorado de Sheila há pouco tempo. Alisson afirma que ele estava em bom estado de uso e de conservação. O carro não tinha defeito nenhum. Pelo fato do carro ter ficado com o som ligado um pouco, e aí ela descarregou a bateria. Aí ela deu um trancozinho. Não sei se é porque, não sei se era maldade que ela não teve de dar o tranco no carro e o carro pode ter tido disparado, né? Custando acreditar no que aconteceu. Coração daquele jeito, né? Exatamente. Muito triste. Sheila passou por cirurgia e continua internada. Infelizmente, né, ela teve traumatismo craniano e parece que não vai andar mais. O que vocês esperam agora? Deus, né? Que ela consiga sobreviver, né?
A motorista continua internada na UTI do Hospital João 23. Um telespectador do Jornal da Alterosa flagrou hoje um jovem pegando carona do lado de fora da porta de um ônibus na Avenida Amazonas. O flagrante foi feito pouco antes das 9 horas da manhã no coletivo da linha 30, que faz a estação Diamante. Veja as imagens. Uma barbaridade está acontecendo, vai observando. O cara está seguindo, o motorista está indo também. Montou na porta, está seguindo. Isso não pode acontecer em lugar nenhum. Depois cai, sofre um acidente. E é pior, ele seguiu quase um minuto aqui na Avenida Amazonas. Pois é, o Cetra BH, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, informou que em casos como esse que acabamos de ver, os motoristas dos ônibus são orientados a parar o carro e chamar a guarda municipal. Se os passageiros quiserem fazer alguma denúncia, podem ligar para o 3248-7300, DDD 31. Choveu forte durante a tarde em algumas regiões da capital. O alerta de pancadas emitido pela Defesa Civil vai até às 11 horas da noite de hoje. Mas vamos ver agora como fica o tempo nesta sexta-feira em todo o estado. Céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todas as regiões do estado. Em BH, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Mato Verde, os termômetros oscilam dos 17 aos 36. Vão dos 11 aos 32 em Borda da Mata. Ficam entre 15 e 33 em Carangola. E em Uberaba, mínima de 18 e máxima de 35 graus. Um telespectador flagrou o descarte irregular de entulho no bairro Mangabeiras, na região centro-sul da capital, e nos mandou o vídeo. Olha só. As imagens foram feitas de dentro de um prédio na Avenida Bandeirantes. Um jipe preto está parado em cima da faixa de pedestres com o porta-malas aberto, enquanto um homem descarrega os sacos de entulho no passeio, na calçada. Um outro senhor, que parece ser o motorista do carro, fica de olho, só observa. De acordo com o telespectador que fez as imagens, a dupla voltou várias vezes até amontoar vários sacos de entulho na calçada. De acordo com a SLU, quem for flagrado fazendo isso, descartando irregularmente o lixo, está sujeito a uma multa de R$ 5.779. Todo material que não é recolhido pela coleta tradicional deve ser levado a uma unidade de recebimento de pequenos volumes. Os endereços estão no site da Prefeitura. É só acessar pbh.gov.br/SLU. E quem quiser denunciar o descarte clandestino pode fazer por meio do site, ligar para 156 ou então ir até o BH Resolve, na Avenida Santos Dumont. Que absurdo, né, gente? Quer fazer uma denúncia? Pode mandar para a gente seu vídeo ou sugestão de reportagem. O WhatsApp é o 98814-1360 e o DDD é 31. Participe. Depois do aparecimento de uma onça, alguns moradores têm ficado assustados em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O medo aumentou depois que o vídeo de uma outra onça atacando cachorros viralizou na internet, como se fosse na cidade mineira. As imagens de câmeras de segurança mostram a onça perto de um imóvel. O animal para e, de repente, surgem alguns cachorros que partem para cima. Segundos depois, a onça reaparece carregando um deles. Acontece que as imagens não são atuais. A gravação seria de 2015 e, apesar de ter sido replicado como em Juiz de Fora, o fato teria ocorrido no Mato Grosso do Sul. Uma montagem com o perfil da Prefeitura de Juiz de Fora ajudou a espalhar a notícia falsa. O alerta para moradores dos bairros Santa Terezinha e Eldorado falava que a onça havia sido avistada na área urbana. A gente não acreditou muito, não. O diretor de imagem da UFJF reforça que essa história não passa de fake news. A gente, na verdade, lamenta que esses tipos de notícias, sejam veiculadas, que as pessoas percam tempo de fazer algo que, na verdade, não contribui com nada com a sociedade. Daqui a pouco, biometria passa a ser obrigatória em mais 27 cidades de Minas. E ainda,
Um bate-papo com a fotógrafa Joana Macedo, que passou um tempo visitando presídios da região metropolitana para fazer um registro sensível dos presos e propor reflexão sobre o sistema carcerário. Eu te mostro já já, não saia daí. A biometria passou a ser obrigatória para eleitores de mais 27 cidades de Minas. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o recadastramento começou hoje. Dentre as cidades com o maior número de eleitores estão Sete Lagoas e Ouro Branco na região central e Itajubá no sul de Minas. Esses 27 municípios têm mais de 400 mil eleitores e somente 68 mil fizeram o recadastramento. O prazo para a conclusão da biometria vai de outubro deste ano a fevereiro de 2020, dependendo da cidade. Para fazer o recadastramento biométrico, basta comparecer a um cartório eleitoral central ou posto de atendimento, levando o documento de identidade e comprovante de endereço. O atendimento pode ser agendado por meio do site do TRE ou através do Disque Eleitor pelo telefone 148. É com você no estúdio, Carol. Obrigada, Fernanda. Lembrando que os cartórios eleitorais funcionam de meio-dia às 6 da tarde. Na nossa página na internet, você vai poder conferir a lista completa com as 27 cidades que a biometria passou a ser obrigatória. Acesse alterosa.com.br/JA. Uma exposição diferente em cartaz aqui em BH mostra a realidade de presos da região metropolitana. Um projeto da fotógrafa Joana Macedo que propõe reflexão sobre a realidade dos detentos e o sistema carcerário. Está vendo essa foto aqui? Ela se chama Esperança, foi tirada de dentro do Ceresp da Gameleira e retrata as condições do encarceramento brasileiro. Ela é uma das 21 fotos que fazem parte da exposição Um Olhar sobre o Cárcere, da fotógrafa Joana Macedo. Esse projeto ele levou 12 meses para ficar pronto. Foram 3 visitas a presídios de Minas Gerais. Essa ideia surgiu da necessidade de mostrar para a sociedade o que acontece dentro de um presídio. Eu, particularmente, sempre tive vontade de saber como que é, quais são as regras lá dentro, as pessoas que estão lá dentro. Então, eu falei, gente, se eu tenho, acho que tem muita gente com essa curiosidade também. 2 em Ribeirão das Neves e um aqui em BH, que na verdade não é um presídio, né? É um centro de acolhimento para presos provisórios, que é o Ceresp da Gameleira. É um lugar sombrio que eles não têm praticamente nenhuma atividade para fazer, não tem nenhuma ocupação. Eles ficam dentro de celas superlotadas o dia inteiro. Teve, por exemplo, o Ceresp da Gameleira, os banhos de sol, que deveriam ser diários, são semanais. Então, tem presos ali que saem da cela uma vez por semana. Então, o que eu vi são condições subhumanas de vida. Eu não quis usar a fotografia colorida porque ia distrair o olhar das pessoas. E o preto e branco, ele dá um contraste maior e um drama maior à fotografia. Então, a todo momento, o que eu quero é mostrar para a sociedade uma realidade e tentar, por meio da fotografia, promover uma transformação social. A exposição Um Olhar sobre o Cárcere fica em cartaz até o dia 9 de maio na rua Santa Madalena Sofia, no número 25, bairro Vila Paris, aqui em BH. O horário de visitação é de 8 da manhã às 5 da tarde, a entrada é gratuita. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Joana Macedo, o Instagram é joana_macedo.foto.ph. É isso aí. O JA termina aqui, você assiste agora ao SBT Brasil. Amanhã a gente se encontra às 7h20 da noite para fechar a semana. Até lá. Tchau.